Boa noite. Boa noite. Atentado contra a democracia americana. Incentivados por Donald Trump, apoiadores dele invadem o Congresso dos Estados Unidos. E interrompem a oficialização da vitória de Joe Biden na eleição presidencial de novembro. Nos corredores do Capitólio, as milícias promovem atos de vandalismo e enfrentam policiais. O presidente eleito Joe Biden diz que os extremistas não representam o país e pede a Trump que conclame os invasores a deixar o Congresso. E o presidente que incitou a multidão diz que é hora de os manifestantes voltarem para casa. Veja também, o presidente Jair Bolsonaro anuncia a suspensão da compra de seringas por causa do preço. O Jornal Nacional começa agora. O mundo testemunhou hoje cenas absolutamente inimagináveis na capital dos Estados Unidos. No dia em que o Congresso americano certificaria a vitória eleitoral de Joe Biden e o reconheceria oficialmente como presidente eleito, o presidente derrotado nas urnas, Donald Trump, não apenas anunciou que não reconheceria a derrota, como ainda exortou seguidores a marchar até o Congresso. E eles fizeram isso. E fizeram mais. Invadiram o plenário. Por iniciativa de Trump, que sem prova nenhuma insiste na tentativa de deslegitimar a eleição presidencial de novembro passado, Washington se transformou, no meio da tarde, em cenário de um atentado à democracia americana. Os correspondentes Raquel Krahenbuhl, Daniel Silva Pinto e Felipe Santana narram agora a sucessão atordoante de acontecimentos desta quarta-feira nos Estados Unidos. O dia começou com a vitória democrata no segundo turno da eleição para senador na Geórgia. O democrata Raphael Warnock venceu a republicana Kelly Loeffler e se tornou o primeiro negro eleito para o Senado pelo estado. E o democrata Jon Ossoff derrotou David Perdue. O Senado ficou dividido. De um lado, 48 senadores democratas, mais 2 independentes que votam com eles. Do outro, 50 senadores republicanos. A partir do dia 20 de janeiro, a responsável por desempatar qualquer votação será a vice-presidente Kamala Harris. Mas em Washington, o clima era diferente. Há dias, manifestantes apoiadores de Donald Trump estão na capital federal. Porque hoje seriam certificados no Senado os votos dos delegados que integram o colégio eleitoral. A última etapa para oficializar a vitória de Joe Biden. Geralmente é uma sessão protocolar. O vice-presidente lê o resultado das urnas de cada estado, os parlamentares concordam e bola para frente. Mas esse ano, todo mundo sabia que seria diferente, porque o presidente Donald Trump insiste que as eleições foram fraudadas sem apresentar qualquer prova. E vem pressionando apoiadores e o próprio vice-presidente a rejeitarem a vitória do adversário democrata. Pouco tempo antes de começar a sessão, Donald Trump reuniu os manifestantes e fez um discurso por trás de um vidro à prova de balas. Mandou um recado ao vice-presidente Mike Pence. Disse, se ele fizer a coisa certa, nós vencemos a eleição. E continuou, nós vamos ter que lutar muito mais duro. Está a cargo do Congresso confrontar esse golpe na nossa democracia. E depois disso, vamos marchar. Marchar até o Capitólio. E nós vamos incentivar nossos bravos senadores e deputados. Logo depois desse discurso, Mike Pence divulgou uma nota dizendo que jurou defender a Constituição e por isso não poderia usar a autoridade para determinar quais votos seriam contados e quais não. A sessão começou a 1h da tarde aqui. O vice-presidente chamou os estados por ordem alfabética. Primeiro o Alabama, depois o Alasca. Os dois sem objeções. Lá fora, manifestantes em defesa de Trump começaram a se aproximar do Congresso. Até que chegou a vez do Arizona. Foi quando os apoiadores de Trump tomaram as escadarias do Capitólio. Nesse momento, a repórter Raquel Krahenbuhl e o cinegrafista Daniel Silva Pinto, que estavam no prédio, acompanhando a sessão, foram retirados por seguranças e encaminhados para o porão. A sessão já começou tensa aqui hoje, nessa quarta-feira, com uma ameaça de bomba nos prédios aqui do Congresso. Todo mundo foi
todo mundo precisou ser retirado, evacuado e vir aqui para o porão do Congresso americano. Enquanto isso, a sessão continuava. O deputado Paul Gosar, republicano, fez a primeira objeção, apoiado pelo senador Ted Cruz. Alegou que os votos do estado foram irregulares. Isso fez com que senadores e deputados se dividissem para discutir. É o protocolo. Eles têm, pela regra, até 2 horas para esse debate, a cada objeção em cada estado contestado. Na reunião dos senadores, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, contrariou Trump. Disse que tem a obrigação de seguir a Constituição e que a pandemia impôs mudanças, mas que não há nada, em nenhum lugar, que prove a ilegalidade em escala maciça que teria mudado o resultado da eleição. E pediu que haja um compromisso comum com a verdade e um respeito comum pelas regras do sistema democrático. Logo depois, um grupo de manifestantes invadiu o Capitólio. Foi no momento em que Donald Trump escreveu o seguinte nas redes sociais: Mike Pence não teve coragem de fazer o que tinha que ser feito para proteger o país e nossa Constituição. Os Estados Unidos exigem a verdade. Olha o que está acontecendo aqui agora. Olha os atiradores de elite chegando aqui agora, num dos corredores aqui do subterrâneo do Congresso americano. Eles acabaram de entrar também correndo. O vice-presidente foi escoltado para fora do prédio. Senadores e deputados ficaram em lockdown. Nos corredores, a Raquel entrevistou 2 deputados adversários que compartilharam o mesmo ponto de vista. Este é o republicano Tim Burchett, do Tennessee. Ele diz: essa não é uma boa situação. O presidente tem que liderar e dizer para todos se acalmarem e irem para casa. Estamos parecendo uma república de bananas. Com uma máscara antigás na mão, o democrata Lou Correa, da Califórnia, afirma: o que o presidente fez hoje foi atuar como um ditador, incitando as pessoas a invadir o Congresso e a tentar acabar com o processo democrático, escolhendo outro presidente. Claramente, ele não sabe o que é lei e ordem. O deputado republicano explica como acontecem os debates na casa. Aqui nós brigamos como cães e gatos, mas no fim do dia continuamos amigos. Isso que aconteceu hoje é uma anarquia. E o democrata demonstra preocupação com quem tinha acabado de testemunhar. Isso está indo além do aceitável. E as pessoas podem se machucar e até morrer. Essa não é a forma de exercer o direito previsto na primeira emenda. Eu estou chocado. As instituições estão sendo assaltadas por uma máfia. Eu não acredito que isso esteja acontecendo nos Estados Unidos. Do lado de fora, a prefeita de Washington decretou toque de recolher para as 6 horas da tarde. Lá dentro, os manifestantes quebraram janelas e conseguiram invadir o Senado, onde se sentaram na cadeira da presidência. E neste momento, a gente vê os agentes da Guarda Nacional chegando aqui no Congresso para reforçar, então, a segurança aqui depois da invasão do Congresso americano por apoiadores de Donald Trump. Na iminência de entrarem na Câmara, agentes apontaram armas para as portas. Uma mulher foi baleada no ombro e foi atendida por paramédicos. No meio da tarde, o presidente eleito Joe Biden conclamou o presidente Trump a pedir aos seguidores dele o fim imediato do ataque ao Congresso. O presidente eleito falou da sede da equipe de transição em Wilmington, onde ele mora no estado de Delaware. Joe Biden viu o que acontecia no Congresso pela televisão e fez um pronunciamento dirigido ao povo americano. Ele pediu desculpas por ter atrasado para se encontrar com os jornalistas e porque não falaria sobre economia como estava previsto. E disse: neste momento, nossa democracia está sob um ataque sem precedentes. Diferente de tudo que vimos nos tempos modernos. Um ataque à fortaleza da liberdade, ao Congresso em si. Um ataque aos representantes do povo, aos servidores que trabalham no coração da nossa república. Um ataque à lei, como poucas vezes nós vimos. Joe Biden afirmou: deixem-me ser muito claro. As cenas de caos no Capitólio não refletem uma verdadeira América. Não representam quem somos. O que estamos vendo é um pequeno número de extremistas dedicados a agir fora da lei. Isso não é divergir, isso é desordem, é o caos. É quase uma rebelião. E isso deve acabar.
agora. Peço a essa multidão que recue e permita que o trabalho da democracia avance. Você já me ouviu dizer isso antes, em um contexto diferente. As palavras de um presidente são importantes. Não importa o quão bom ou mau este presidente seja. Na melhor das hipóteses, as palavras de um presidente podem inspirar. Na pior das hipóteses, elas podem incitar. E então ele se dirigiu ao presidente Trump. Peço ao presidente Trump que vá à televisão nacional agora, para cumprir seu juramento, defender a Constituição e exigir o fim desse cerco. Depois do pronunciamento de Joe Biden, Donald Trump divulgou uma mensagem aos manifestantes invasores. Agora são 6 da tarde lá em Washington. A Raquel Krahenburg traz as informações ao vivo. Boa noite, Raquel. Oi, Renata, boa noite a você, Bonner, a todo mundo. Renata, olha, agora a situação está mais tranquila aqui dentro, nós continuamos trancados aqui em lockdown, mas a polícia nos disse que o prédio do Capitólio está seguro. Portanto, a gente pôde voltar aqui para esse ponto onde a gente estava fazendo uma entrada ao vivo no Estúdio I no começo da tarde e fomos retirados, por causa de uma possível ameaça de bomba e da invasão logo depois dos manifestantes aqui no Congresso americano. Então, a gente ficou quase 5 horas no porão de um dos prédios aqui do Congresso, da Câmara, para ficar em segurança, e a gente presenciou, Renata, cenas inéditas, cenas inimagináveis, chocantes aqui dentro do Capitólio, policiais passando com armamento de guerra, policiais feridos, também vários congressistas passando, segurando máscara de gás na mão e todos muito chocados, dizendo que nunca imaginavam ver uma cena desse tipo aqui dentro do prédio do Capitólio, do símbolo da democracia americana. E então foram cenas muito tristes. Como vocês viram, falei com 2 congressistas, um democrata e um republicano, que falaram que brigariam muito na sessão hoje para certificar a vitória, mas eles estavam se solidarizando um com o outro. As pessoas se ajudaram ali na hora, no momento de evacuar o plenário da Câmara, e se ajudaram e estavam inclusive ajudando os jornalistas, chamando a gente para as salas deles se precisasse de água, de qualquer coisa. Então foi um momento também de solidariedade aqui, em meio a cenas muito chocantes. Todo mundo, também os congressistas que eu entrevistei, criticando muito o presidente americano Donald Trump por ter incitado a violência. E agora há pouco, como você falava, o presidente, ele postou um vídeo nas redes sociais pedindo para os apoiadores dele respeitarem a polícia e também para voltarem para casa. Mas ele começou esse vídeo, Renata, falando que ele entende o sofrimento desses apoiadores dele porque a eleição foi roubada. E logo depois o Twitter, então, marcou essa publicação e também proibiu que as pessoas compartilhassem e comentassem, porque disse que pode incitar a violência. Renata, uma última informação também que chega no meio do caos aqui hoje: uma pessoa foi baleada ali debaixo da rotunda do Capitólio, e essa pessoa, segundo aqui a informação que chega para a gente agora, é que essa mulher morreu. Renata. Obrigada pelas suas informações, Raquel. A capital americana que está sob toque de recolher a partir de agora. Então, líderes mundiais condenaram essa invasão do Congresso americano. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, com quem Donald Trump tem boas relações, escreveu numa rede social: cenas vergonhosas. Os Estados Unidos representam a democracia no mundo e é vital uma transferência de poder pacífica e ordeira. Os governos da França e da Alemanha condenaram o que chamaram de ataque à democracia e declararam que a vontade dos eleitores americanos precisa ser respeitada. Ainda nessa edição, nós vamos voltar aos Estados Unidos para novas informações. A seguir, a evolução da pandemia no Brasil. A União Europeia aprovou a vacina contra a Covid produzida pelo laboratório americano Moderna e encomendou 160 milhões de doses. É a segunda vacina aprovada no continente, que já começou a imunização com a vacina da Pfizer-BioNTech. O Instituto Butantan anunciou que vai apresentar amanhã o resultado da 3ª fase dos testes clínicos da Coronavac e que vai pedir à Anvisa a aprovação do uso emergencial. O governador João Dória voltou a dizer que a vacinação no estado deve começar no dia 25 e que pretende imunizar 9 milhões de pessoas até março. O presidente Bolsonaro anunciou hoje numa rede social que o governo suspendeu a compra de seringas e agulhas.
Sem estoque de seringas e agulhas para garantir a vacinação contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro jogou a culpa nos fabricantes. Disse em rede social: o Brasil consome 300 milhões de seringas por ano. Também somos um dos maiores fabricantes desse material. Como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas para seu estoque regulador, os preços dispararam e o Ministério suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade. Até ontem, o Ministério da Saúde dizia que estava preparando um novo processo de licitação. Na semana passada, o governo fez um pregão, mas conseguiu menos de 3% dos mais de 300 milhões de seringas que precisava. O governo alegou que o preço estava caro demais. As empresas disseram que apresentaram preços praticados no mercado. Hoje, depois da declaração do presidente Bolsonaro, a Associação dos Fabricantes reforçou que os preços aumentaram porque a demanda na pandemia aumentou. Cada empresa tem o seu preço. O que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo um processo de inflação típico de um processo que é sobre a retomada da economia no Brasil. Mas se as seringas estão mais caras ou menos caras em função daquilo que o governo queria comprar, não caberá à entidade, e acredito que é um típico assunto interno de cada empresa. O diretor do Instituto Questão de Ciência considera que a situação mostra que o governo falhou no planejamento. Caso houvesse esse planejamento prévio de tentativa de escalonar essas compras, isso não ocorreria. Então, eu não vejo má fé, eu não vejo uma pressão por aumento exacerbado de preços pontual, exclusivamente por conta do interesse do governo federal em fazer compras. Para tentar conseguir mais agulhas e seringas, o governo já suspendeu as exportações e hoje zerou a alíquota de importação. Outra medida foi uma requisição administrativa de 30 milhões de unidades. A medida está prevista na Constituição e permite que o Estado se aproprie do estoque excedente das fábricas e depois pague uma indenização às empresas. A requisição administrativa foi um dos temas da reunião ministerial hoje. Entre os presentes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava sendo cobrado pelo empresariado sobre essa medida considerada extrema por eles. Especialistas ressaltam que era de se esperar o aumento dos preços de seringas e agulhas nessa situação de pandemia. No post de hoje, Bolsonaro também disse que estados e municípios têm estoques de seringas para o início das vacinações, já que a quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande. Estados e municípios se manifestaram. Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, se os atuais estoques forem usados para a Covid, o governo terá que repor para garantir a vacinação contra outras doenças. O presidente Bolsonaro ainda tentou minimizar a iniciativa de países que já iniciaram a vacinação contra a Covid. Listou 13 países para argumentar que até aqui apenas uma parte mínima da população foi vacinada, mas deixou de fora da lista países onde a vacinação está mais avançada. Segundo a agência Bloomberg, hoje, mais de 15 milhões de doses já foram aplicadas em 44 países do mundo. Entre os países com maior percentual da população vacinada está Israel, com 15%, que ficou de fora da lista de Bolsonaro. Estados Unidos e China estão à frente no número de doses aplicadas. Somadas, são mais de 9 milhões. Na verdade, a condução do presidente da República e do Ministério da Saúde não tem sido mais adequado, visto que o mundo inteiro hoje clama pela vacinação em massa para a Covid-19. O que acaba acontecendo é um certo descaso e uma não preocupação com a vacinação. Um dia depois de afirmar que o Brasil está quebrado e que não pode fazer nada, o presidente Bolsonaro voltou hoje ao assunto. Diante de um grupo de apoiadores, entre risos e em tom de ironia, disse o seguinte, abre aspas, confusão ontem, você viu?
que eu falei que o Brasil estava quebrado. Não, o Brasil está bem, está uma maravilha. Fecha aspas. Na mesma conversa, Bolsonaro voltou a criticar a imprensa. Abre aspas. A imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha. A imprensa fez uma onda terrível aí. Para a imprensa, bom estava Lula, Dilma, gastando 3 bilhões por ano para eles. Fecha aspas. O Alan Severiano tem os números atualizados da pandemia pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. O Brasil registrou 1.266 mortes por Covid de ontem para hoje. É o maior número desde 18 de agosto. Isso ainda pode ser reflexo de registros represados no feriado. Chegou, portanto, a 199.043 o total de pessoas que perderam a vida para a Covid, quase 200 mil. 62.532 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Desde o começo da pandemia, já são 7.874.539. Hoje, o Brasil registra, em média, 36.367 novos casos por dia, uma queda de 19% na comparação com a média de 2 semanas atrás. A média de mortes está em 729 por dia, 1% a menos do que a média de 14 dias atrás, portanto, dentro da estabilidade. No mapa, a evolução da pandemia no país. Subiu o número de unidades da federação em vermelho. Hoje tem alta na média de mortes o Distrito Federal e 8 estados. Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Ceará, Paraíba, Sergipe e Rio de Janeiro. Em estabilidade, temos hoje 13 estados. Acre, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. E 5 estados aparecem em azul, com queda na média de mortes: Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Em g1.com.br/coronavírus, você confere as informações do seu estado. Renata, Bonner. Obrigado, Alan. O deputado Baleia Rossi lançou hoje oficialmente a candidatura à presidência da Câmara. O outro candidato ao cargo, Arthur Lira, está em campanha pela região norte do país. Foi o primeiro ato de Baleia Rossi do MDB depois da formação oficial do grupo de partidos de apoio à candidatura dele a presidente da Câmara. O bloco reúne partidos de esquerda, PT, PDT, PSB, PCdoB e Rede, além do MDB, Democratas, PSDB, PSL, Cidadania e PV. As bancadas somam 261 dos 513 deputados. Baleia Rossi destacou a ampla aliança formada com a ajuda do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, e defendeu independência em relação ao governo do presidente Bolsonaro. A Câmara não pode ser submissa, porque se for submissa, ela não fiscaliza, ela não acompanha, não participa das questões que são importantes e do debate do nosso país. A Câmara é um espaço de representação da sociedade. Quanto mais setores da sociedade abrigar, mais legitimidade tem. Esse bloco está junto para defender a democracia, a liberdade, a independência do parlamento, para defender a nossa Constituição. Baleia Rossi disse também que vai visitar lideranças políticas em alguns estados e conversar com deputados em busca de votos. O deputado Arthur Lira, do Progressistas, que se lançou candidato no mês passado com o apoio do presidente Bolsonaro e dos filhos, está em campanha no norte do país. Lira esteve hoje em Boa Vista, Roraima e em Manaus, Amazonas, em busca de votos. Ele defendeu uma Câmara que represente todos os deputados. Nós estamos aí em viagens pelo Brasil nesse momento, ouvindo os deputados na sua base. Nossa mensagem é de previsibilidade, é de transparência e respeito absolutamente às proporcionalidades da casa. Iremos ouvir todos os partidos, independente de esquerda, de direita, de centro, sem nenhum tipo de emoção, de calor, de paixão ideológica. A minha candidatura, que é da base dos deputados, e é para eles, são para eles que nós estamos viajando, ouvindo, trabalhando, para dar participação e voz. A minha gestão será a verdadeira gestão democrática, ouvindo e dando voz a todos os deputados da Câmara Federal.
O grupo de apoio à Lira reúne partidos que formam o Bloco do Centrão, além do Progressistas, PSD, PL, Solidariedade e Avante. No bloco pró-Lira também estão Republicanos, Patriota, PROS e PSC. No papel, são 196 votos. A adesão de partidos aos blocos de apoio a Arthur Lira e Baleia Rossi não garante os votos. Por isso, os dois candidatos intensificam as campanhas. A eleição será no dia 2 de fevereiro. Para se eleger presidente da Câmara, são necessários os votos de metade mais um dos deputados presentes em plenário. Se os 513 participarem da eleição, o vencedor precisa ter 257 votos. A seguir, as últimas informações sobre a invasão do Congresso americano. Vamos voltar ao vivo a Washington com novas informações sobre a invasão do Congresso americano por seguidores do presidente derrotado nas urnas, Donald Trump. Raquel, como é que está a situação nesse momento? Renata, desde o momento que a gente falou aqui, o presidente Donald Trump voltou às redes sociais e voltou a incitar os apoiadores dele. Ele disse que esse caos que vimos hoje aqui no Congresso aconteceu porque a vitória do que ele chamou de patriotas, de grandes patriotas, os apoiadores dele, foi retirada deles de maneira injusta. Mas nós lembramos que a justiça já derrubou vários processos da campanha de Trump sobre fraudes eleitorais, o Departamento de Justiça também já disse que não há evidência de fraude eleitoral generalizada aqui nos Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna falou que essa eleição foi a mais segura da história. Agora, Trump pediu para que esse dia seja lembrado para sempre nessa postagem e o Twitter novamente marcou essa publicação dizendo que incita a violência. Uma outra informação que chega aqui é que a imprensa americana aqui diz que grupos extremistas estavam já se organizando, planejando, conversando pela internet para invadir o Capitólio hoje. Uma invasão que tirou a vida de uma mulher, né? Como a gente reportou mais cedo, uma mulher foi baleada aqui no Congresso e ela morreu. Nós ainda não sabemos a identidade dela, mas sim, ela morreu. Agora aqui há uma discussão se essa sessão para certificar a eleição vai ser retomada. Vários congressistas com quem eu conversei disseram que querem que seja retomada ainda hoje. Há uma pressão nos republicanos para que eles também agora derrubem as objeções dele e certifiquem a vitória de Joe Biden, mas o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, disse que ainda não sabe quando essa sessão será retomada. Renata. Raquel Krahenbuhl, ao vivo do Congresso americano. Obrigada, Raquel. Depois de A Força do Querer, tem o futebol. Na sequência, segue o jogo e o Jornal da Globo com novas informações, claro, sobre a invasão do Congresso americano. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.